Fala, fiel, beleza? Meu nome é Fabiana Garracho e você tá na Rádio Coringão. Bom, nesse final de semana tivemos 2 jogos aí do Corinthians, um do feminino, um do masculino, e hoje a gente vai falar dessas 2 vitórias, a gente vai falar sobre a primeira, a gente vai analisar tudo que aconteceu entre Corinthians e Sport, que foi no sábado às 9 horas da noite. Então bora lá analisar esse jogo comigo, que foi um jogão. O Corinthians saiu com a vitória 4-0 em cima da fraca equipe do Sport. Então bora lá comigo falar desse jogo. Bom, esse jogo, o que acontece? Na tabela, se você fosse olhar, era um embate de 2 equipes muito diferentes. O Corinthians brigando lá em cima pelas primeiras colocações, enquanto o Sport amargava e ainda amarga a última posição do campeonato, a 16ª posição do campeonato, com apenas 2 pontos, 2 empates, então perdeu de todo o resto, só não perdeu da dupla Grenal, empatou. Então fica aí com seus 2 míseros pontos. Já o Corinthians estava com 19 pontos, com essa vitória foi para 22 e subiu ali para a segunda colocação. Aliás, ainda esperamos o jogo do Palmeiras, né, para dizer se ficamos aí no final dessa rodada na segunda colocação. Então o Corinthians chegou para esse jogo já sabendo que precisava ganhar, precisava fazer o resultado, porque era dentro de casa. Porque, entre aspas, porque o jogo não foi na Fazendinha, né? Foi no José Liberati, um estádio em Osasco, que já foi palco de muitos jogos do Corinthians, quando o Corinthians ainda fazia parceria com o Osasco Audax. Mas esse jogo foi marcado por uma jogadora que foi a Johnson. A Johnson realmente fez o seu papel de centroavante, estava ali, fez 3 gols nesse jogo, fez um hat-trick, e o último gol foi da nossa camisa 10, Gabi Zanotti. Então veio com um time mesclado, fazendo aquele rodízio, né? Porque a gente vive de 2 competições. Então a gente vive do brasileiro, mas também teve aí a rodada do Paulista, em que somos líderes, né? Ganhamos em cima do Santos pelo placar de 3-0, mas então precisa fazer aquele rodízio tanto para o físico das jogadoras também. Então é bom você não deixar o físico cair, então é bom fazer esse rodízio enquanto o físico de todas as jogadoras ainda estão bons. E a gente tem que sempre lembrar que vamos ter pausa para a data FIFA e 5 jogadoras foram convocadas, né? Então já não foram relacionadas para essa partida contra o Sport. A Duda Sampaio, por uma redução de carga, né? Um controle de carga aí, ela que vinha fazendo muitos jogos, então para ela é realmente puxado, né? Então o Corinthians teve que fazer essa redução. A Vitória Yaya, que atuou, mas ficou no banco, atuou no segundo tempo nessa partida, mas ficou um bom tempo no banco, também foi convocada. Então muitas dessas jogadoras vão acabar jogando nessa pausa para a data FIFA, o que para o físico também precisa estar vendo aí, porque realmente vai ser mais uma carga de jogos para elas. Então o Corinthians fez essa redução, fez esse rodízio, que é muito importante para a equipe, para o elenco e para a continuidade do campeonato. E mesmo assim conseguimos aí fazer um bom jogo, um resultado de 4-0 muito sólido para o Corinthians. Foi um resultado em que o Corinthians nos primeiros minutos já começou em cima do Sport. E a gente tem que citar aqui que foi um campo muito ruim, é um campo onde quase não se via grama, então é um campo muito pastoso, muito lamacento mesmo. Então para o Corinthians aí levou de 10 a 15, quase 20 minutos para se acostumar um pouco mais com essa situação de um campo diferente, mas o Corinthians superou essa adversidade, conseguiu ficar em cima do Sport o jogo inteiro. Isso foi muito importante para a equipe também, não perder essa posse de bola, não entregar essa bola para o Sport. Então ficamos em cima da equipe do Sport o jogo inteiro e assim conseguimos realizar e dar um grande volume de jogo, criar um grande volume principalmente ofensivo nessa equipe do Corinthians. Então foi um resultado muito sólido e aquele resultado foi 4-0, mas podia ter sido muito mais, podia ter sido 5, 6. O Corinthians já, assim, faz um bom jogo, já faz umas 3 partidas, assim, mais ou menos, que faz um bom futebol, apresenta um futebol muito melhor do que era apresentado anteriormente. Então esse jogo para o Corinthians
foi muito importante, tanto para subir na tabela, mas também para dar continuidade, dar mais solidez, tanto defensiva, porque não tomamos gol, ótimo, mas também ofensiva, porque produzimos muito, e produzimos para fazer mais que 4 gols. Então isso para nós, torcedores, é ótimo, para elas e comissão técnica também, é muito bom você ver que o time está produzindo para fazer muito mais do que realmente, do que os gols que se tornam, né? Lógico, igual eu falo, contra a Ferroviária, a gente precisava fazer o gol. E realmente nesse jogo contra o Sport, teve um primeiro lance ali que a Johnson fez certinho, aquela jogada em que você faz o resultado, mas o resultado não vem. Então o gol acabou batendo na trave, a jogada. Então é muito que fica aquele grito na garganta mesmo. Mas a gente foi lá e tentou mais uma vez. Dessa vez a Johnson conseguiu produzir e produziu 3 vezes, na verdade. Então o Corinthians usou muitos corredores laterais, tanto pela esquerda com a Tamires, quanto pelo corredor direito com a de Fernandes. Foi muito interessante ver esse jogo do Corinthians passando pelos 2 corredores. Então essa troca de corredores durante a ofensiva foi muito importante para não deixar o time do Sport confortável na defesa, né? Porque o que a gente pegava muito quando vinha times com uma dificuldade técnica muito grande para cima do Corinthians era eles ficarem muito fechados, as equipes, e não deixarem o Corinthians progredir. Nesse jogo o Corinthians conseguiu progredir com bola, conseguiu fazer muitas jogadas, criar um volume de jogo muito grande para cima da equipe do Sport. E já no primeiro tempo, terminando 3-0 para o Corinthians, com os 3 gols da Johnson, no segundo tempo o Corinthians administrou muito bem a partida, com a bola no pé. Aliás, preciso citar isso, né, enfatizar muito isso. O Corinthians não deixou o Sport ficar com a bola. Então não deixou o Sport progredir dentro de campo, não deixou o Sport ficar fazendo faltas para gerar um pouco jogo para o Corinthians. Então o Corinthians realmente, com a bola no pé, não forçava jogadas, não forçava lançamentos, não forçava passes, e o que acabava dificultando para a equipe do Sport de retomar essa posse de bola. Então o Corinthians ficou com a bola e no segundo tempo deixou o jogo amornar, né? Então foi levando assim, sem forçar muitas bolas ofensivas, e acabou ali encontrando o gol da Gabi Zanotti. Aliás, foi um belo gol, uma finalização muito boa. Ela que vinha jogando um pouco mais atrás, né, liberando um pouquinho mais, tanto a Dayana Rodrigues quanto a Letícia Monteiro, que jogaram nesse jogo como titulares. Então ela liberou um pouco mais de espaço para elas e acabou ficando um pouquinho mais ali no meio campo, fazendo mais uma segunda volante ali. Mas no segundo tempo ela conseguiu atacar um pouquinho mais e acabou acertando uma bela finalização ali no canto da goleira, que acabou ajudando muito o Corinthians nesse placar de 4-0. Então aí o Corinthians já não buscava tanto o quarto gol, mas as jogadas iam saindo naturalmente. O que é muito importante a gente ver também, essas jogadas saindo naturalmente para a equipe do Corinthians. Bom, é isso. Antes da pausa para a data FIFA, teremos mais um jogo ainda, América Mineiro e Corinthians, 4h30 da tarde, nessa quarta-feira. Fiquem ligados em todas as redes sociais da Rádio Coringão. É nóis e vai Corinthians!